pra não pegar. Entendeu? Perfurado. E não vai ter o que vai fazer nome? Pessoas da igreja. A paz, Gabriela. A paz, Douglas. Paz, Douglas. A paz, Angel. A paz, Angel. Elisa. Elisa. Mimi. Enzo e Thaísa. Mimi, Enzo e Thaísa. A paz, Robson. A paz, Robson. A paz, Yara. A paz, Azaf e a paz, Isabelle. A paz a todos aí. A paz, irmão Antônio. A paz, irmã Antônia. A paz, irmã Lourdes. Saudade de vocês. Saudade de vocês. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. A paz, Priscila. A paz, Priscila. Paz aí ao maridão, as filhotas. E pra não morrer, às vezes pensa em fingir, cego pelo medo, não ver que o gigante é bem maior que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, diga que você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Se ferir e não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não ver que o gigante é bem maior que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se todo tempo você só adormeceu. Coração, oferece a Jesus
parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é. A paz, Claudinho. A paz, Claudinho. A paz, Aline. A paz, Lore. Deus abençoe sua vida, filho. A paz, Lore. Graças e paz. Deus te abençoe. E você é, a sua estrutura é. Paz, Claudinho. Você não pode parar. A paz, Zé Carlos. A paz, Cristina. A paz, Zé Carlos. Cristina. Gostei das fotos aí do Face, hein? Deus abençoe vocês. Ninguém é super-homem, não te fez de aço, não leve em teus ombros, além do que ele te deixou. Amém? Amém. Vamos dar início, né, à nossa live, né? Começando com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estou aqui, Pai, diante de Ti, Pai, te pedindo, Pai, que o Senhor possa me perdoar pelas coisas que eu falei, que eu fiz e o Senhor não se agradou, Pai. Pai querido, venha abençoar, Pai, a nossa live da Igreja Cristã Filadélfia, Pai querido. Venha, Pai querido, abençoar cada filho Teu aqui que está conosco, Pai querido. Venha abençoar cada família representada, Senhor Jesus, que eles possam, Pai, sentir essa palavra, que eles possam deixar em seus corações se alimentar do Espírito Santo, Pai. Pai querido, coloque em suas mentes, não deixe que eles venham se desviar, Pai querido, da sua presença, Pai querido. Muito obrigada, Pai, por aqueles que já estão e aqueles que ainda irão entrar, Pai querido. Venha abençoar, Pai querido, o nosso pregador da noite, o nosso pastor Roberto. Pai querido, que ele não venha falar, Pai querido, aquilo do seu coração, mas sim, Pai querido, que o Senhor colocou em sua mente, Pai querido, para que ele fale, Pai querido, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Venha, Pai querido, dar uma live, Pai. Ô, Pai, muito obrigada por essa noite abençoada, esse dia de calor. Obrigada por tudo, Pai querido. Mesmo nas lutas, devemos agradecer e saber, Pai querido, que o Senhor está sempre conosco, Pai querido, nos acalentando, colocando no colo, Pai querido. Também sendo na vida também do Douglas, Pai querido, que conforte seu coração, Pai querido, que coloque ali a família ali do seu amigo, Pai, que possa Jesus consolar o coração dessa família que perdeu um ente querido, Pai querido. Toma ali, Pai querido, cada um nas tuas mãos, Pai. Sabemos que a perda é triste, mas é preciso ter, Pai querido, para que a gente possa crescer e dar mais valor àqueles que estão perto de nós, Pai querido. Muito obrigado, desde já te agradeço. Amém. Amém? Amém. A paz, Elaine. A paz, Elaine. Graças e paz, minha irmã. Amém. Eu queria falar hoje sobre um assunto que hoje, no culto presencial, né, que nós tivemos hoje, eu comecei a falar, né,
eu dei início a uma mensagem e agora de noite eu quero dar mais o segmento dessa mensagem. Eu encerrei no culto presencial e agora nós vamos falar sobre essa mensagem também. As pessoas que estiveram no culto presencial vão ver que algumas coisas que eu irei falar agora, eu não falei no culto presencial. É só para nós entendermos realmente e botarmos em mente realmente aquilo que nós fazemos e muitas vezes não fazemos, deixamos de fazer, né? E vamos entender o porquê que é necessário fazermos. Eu quero dividir com os irmãos, a palavra se encontra em João 6,35. A palavra que nós lemos hoje foi João 6,35 no culto presencial. Que diz assim, ó, João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando Jesus começa a falar nessa passagem, Jesus estava reunido com pessoas que entendiam o que ele estava falando, pessoas que sabiam o que ele estava falando. Jesus estava reunido com os judeus. Jesus estava falando com pessoas que tinham o conhecimento total do que ele estava falando. E Jesus começou a falar, conversando, passando algumas informações, passando alguns conhecimentos, e as pessoas começaram a reunir em volta dele. Uma das coisas que Jesus falou, e ele está falando com propriedade, ele falou assim, olha, que ele era o pão da vida. Ele falou que o sangue dele nós teríamos que beber. As pessoas que a qual estavam ali em redor começaram até mesmo a criticar ou achar que Jesus estava ficando maluco ou estava ficando louco. Mas algo que me chamou a atenção, por que Jesus usou esse termo dele ser o pão? Eu quero dividir algo com os irmãos, algo interessante, para os irmãos entenderem. O pão é um alimento que é conhecido mundialmente. Isso eu não falei de manhã. O pão é conhecido mundialmente. Toda parte do mundo se conhece o pão. E por sinal, o pão que nós servimos à ceia hoje, porque hoje é o segundo domingo de cada mês, e a nossa igreja tem como costume, né, servir a ceia todo segundo domingo de cada mês. Eu quero falar sobre a ceia. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está explicando de como seria a ceia dali para frente. Jesus estava orientando como seria realizado a ceia e o que teria que fazer na ceia. E o pão, na realidade, quem fez foi o nosso irmão Douglas, o pão da ceia. O pão que hoje, a qual nós ceiamos, quem fez o pão foi o irmão Douglas. E algo que me chamou a atenção, quando Jesus se coloca como pão, isso me veio assim em mente algo interessante. Se o pão é conhecido mundialmente, um pãozinho que hoje nós comemos, né? Teve até irmãos que falou, poxa, esse pãozinho aqui com um cafezinho caía bem. Mas eu quero dar vários exemplos de como comer pão. Imagine um pãozinho com mortandela, para quem gosta. Imagine um pãozinho com presunto, para quem gosta. Um pãozinho com queijo. Agora imagine um pãozinho com queijo e presunto, aquele pãozinho quentinho, né, saboroso. Para quem gosta de um refrigerante, tá bom. Mas para quem gosta de um café, tá bom. Para quem gosta também de um suco, tá bom. O pão cai bem com tudo. Imagine você também comendo um pãozinho com ovo.
Tem pessoas que não gostam de ovo frito. Mas um pãozinho com ovo frito, eu gosto de ovo frito, um pãozinho com ovo frito cai muito bem. Eu comecei a imaginar por que Jesus falou que ele era o pão. Comecei a analisar, né, por que Jesus chegou nessa linha de raciocínio, nessa visão. Aí comecei a ver por que ele se colocava como um pão. Um pãozinho com carne. Poxa, ó, pãozinho com carne, ó, é muito bom. Pãozinho com peixe, né? O Cláudio que gosta até de pescar, né? Pãozinho com peixe. Com aquele peixe que tu pescou lá, Cláudio, um pãozinho caía muito bem, meu irmão. Muito bem mesmo. E eu comecei a analisar. Se o pão é conhecido mundialmente, as pessoas normalmente gostam de pão. As pessoas muitas vezes é proibido de comer pão. Eu estou proibido de comer muito pão. Muito pão. Mas não quer dizer que eu não coma pão. Muito pão. E eu comecei a ver. Tem pessoas que gostam do pãozinho na sopa. Pãozinho na sopa, tempo frio, hein? Molha assim, sei lá, não sei como é que faz, né? Que eu nunca comi. Mas o pãozinho na sopa. E eu comecei a pensar, por que Jesus se colocou como pão? Se o pão é aceito por todos, e por que Jesus não é aceito por todos? Nem todo mundo aceita Jesus. Tem pessoas que não querem nem saber do nome de Jesus. Tem pessoas que não querem nem ouvir falar de Jesus. E por que Jesus se colocou? Eu comecei a meditar e a pensar. Se Jesus se colocou como pão, é porque a intenção era alcançar todo mundo. Se a grande parte do mundo conhece esse alimento chamado pão, Jesus automaticamente iria ser alcançado por todos. Mas vamos lá. Outra coisa que eu quero trazer para o irmão. A palavra pão é citada 369 vezes na Bíblia. A palavra pão é citada 369 vezes na Bíblia. Aí Jesus fala para as pessoas assim, ó, eu sou o pão da vida. Quando Jesus fala eu sou o pão da vida, eu comecei a fazer um link. Quando Moisés se encontrava, até mesmo para poder ir falar com Faraó, Deus se apresentou a Moisés e Moisés perguntou a Deus assim: e se me perguntarem amando de quem eu vim? Aí Deus fala para Moisés assim, ó, amando do grande eu sou. E Jesus, quando se apresenta como pão, Jesus fala eu sou. Eu comecei a ver, comecei a analisar que Jesus na realidade estava se colocando como, de certa forma, falando como homem, mas agindo de forma espiritualmente, de forma tomando posse realmente de filho de Deus, de filho daquele que enviou ele para trazer boas novas. Eu comecei a pensar sobre isso. Jesus falando, eu sou o pão da vida. O pão é algo que alimenta, né, o nosso corpo, que mantém o nosso corpo vivo, ativo. E eu comecei a meditar sobre tudo isso. Uma das coisas que eu também analisei dentro desse texto, que quando Jesus fala com os discípulos e até mesmo as pessoas que estavam ali ao redor, as pessoas começaram a questionar Jesus. Por que Jesus falou, olha, tem que comer do pão, que sou eu, né? E tem que beber do meu sangue, para que tenha parte comigo. Comecei a analisar sobre isso tudo. Só que os judeus, na realidade, eles já tinham sido ensinados que eles não poderiam, até mesmo, beber do sangue. Desde a época de Moisés, eles foram ensinados que eles não poderiam utilizar do sangue até mesmo como
uma bebida. As pessoas que gostam daquele frango, como é o nome? Molho, né? Molho pardo. Frango a molho pardo, né? As pessoas utilizam o sangue, né? Até mesmo coloca no frango. Mas os judeus foram orientados para não comer nenhuma comida que contesse sangue. E dentro disso, Jesus vem com uma retória, Jesus vem com algo totalmente diferente daquilo que eles aprenderam. Eu fiquei imaginando o nó que deu na cabeça daquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo. Automaticamente as pessoas devem ter pensado assim: poxa, esse homem está ficando maluco. Uma hora ele fala algo e outra hora ele fala algo totalmente diferente. Será que o que ele aprendeu é diferente do que nós aprendemos? Se nós somos judeus e ele também é, automaticamente ele tem o conhecimento que a qual nós temos. E como é que ele, como líder, nos aconselha, nos direciona a tomar sangue? Ainda fala que nós temos que comer da carne, a carne que seria dele, né? Que seria ele. Imagine isso. Mas só que Jesus estava falando de forma espiritual. E as pessoas estavam entendendo de forma humana. De forma humana, né? Eu conjecturando, talvez seria assim, ó. Imagine que a pastora Jesus pegaria o braço de Jesus assim, ó, e morderia, e arrancava um pedaço. Pegaria o sangue de Jesus mesmo, de forma humana, e beberia. Agindo até mesmo de forma canibalesca. Agindo como um canibal. Mas ele não entendia que o que Jesus falava na realidade não era dessa forma. Jesus estava dando um exemplo. Tanto é que Jesus, antes de morrer, ele falava assim: olha, a ceia, a última ceia, quando Jesus celebra a última ceia, ele fala assim: olha, ele determina e fala assim: ó, toda vez que vocês forem ceiar, forem comer do pão e beber do vinho, façam em memória a mim. Na realidade, Jesus estava demonstrando para eles algo que a mente deles não conseguia alcançar. Jesus muitas e muitas vezes falava com as pessoas algo assim que as pessoas não entendiam. Uma certa vez, o próprio apóstolo Paulo fala até mesmo com propriedade sobre esse assunto, que Jesus era um homem espiritual. Jesus automaticamente teve uma vez que estava falando com um homem chamado Nicodemos. E esse homem, ele fala assim: olha, tem que nascer de novo. Nicodemo era um homem inteligente, era um homem culto, um homem que tinha conhecimento. E quando Jesus falou para ele assim, que ele teria que nascer de novo, na mente dele veio algo assim: será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus estava falando para Nicodemos de forma espiritual. E Nicodemos estava entendendo de forma humana. Jesus, quando ele pregava o evangelho, ele falava que o meu reino não é desse mundo. Ele falava assim: olha só, eu estou nesse mundo, mas o meu reino não é desse mundo. E eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, que não é desse mundo, e sim do mundo vindouro. Do mundo que a qual todos nós, cedo ou mais tarde, iremos ir. Para a glória de Deus, outros não. E Jesus trazia algo dentro disso aí para as pessoas, e as pessoas não conseguiam entender. E Jesus insistiu em falar, insistiu em trazer o assunto toda hora em pauta, para poder explicar às pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. E Jesus falou assim: olha, você tem que comer do pão que sou eu, você tem que beber do sangue, que é o vinho que representa eu. E as pessoas não conseguiam entender. E Jesus foi insistindo ao ponto das pessoas até mesmo querer bater em Jesus. Eu fico imaginando os discípulos que estavam ali ao redor de Jesus, automaticamente devem ter pensado assim: Jesus, fica quieto, Jesus. Pô, tu deu bola fora, tu falou demais. Olha, não é bem isso que você está falando. Fala aí para as pessoas, se retrata para as pessoas, que isso tudo vai acabar, vai morrer, vão fazer de conta que o Senhor não falou nada. E Jesus insistia: não, olha só, o que eu estou falando é isso mesmo, eu não dei bola fora, eu realmente estou falando aqui, e isso realmente, que eu sou o pão da vida, o meu sangue traz vida. Jesus estava falando algo interessante que as pessoas não conseguiam entender.
Porque eles, na religião dele, na visão dele, nos costumes dele, nos ensinamentos dele, eles entendiam que através do sangue existia vida. Nós sabemos que o sangue traz vida. Tanto é que se a pessoa perder uma certa quantidade excessiva de sangue, corre risco de morrer. Ou se perder todo o sangue, vai morrer. Nós entendemos. Mas só que no judaísmo eles entendiam que o sangue, a alma das pessoas se encontrava ali no sangue. E como pode uma pessoa até mesmo beber o sangue da outra, na visão deles, de forma humana? E Jesus continuou insistindo. Quando chegou no capítulo 52, lê para mim, pastor. No capítulo 52, eu acho que vai até o 54. E Jesus insistindo com eles em relação do que eles tinham que fazer. Olha só o que Jesus falou para eles. No capítulo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes o pão do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Jesus estava falando que o ser humano, que a qual não tem um encontro com ele, um ser humano que a qual não participa até mesmo da ceia com ele, o ser humano que a qual não tem um pacto, não tem uma aliança com ele, não comer do pão que representa a carne dele, não beber do vinho que representa o sangue dele, esse ser humano fica complicado. Jesus estava falando algo que é necessário para nós ceiarmos. É necessário para nós beber do vinho que representa o sangue de Jesus, comer do pão que representa a carne de Jesus. Não quer dizer que eu estou comendo até mesmo a carne de Jesus, mas é em memória a Jesus. Toda vez que eu pegar aquela substância, aquele alimento, né, eu estou fazendo em memória de Jesus. Eu comecei a entender que se faz necessário nós que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós termos a comunhão de ceiarmos, nós termos a comunhão com os nossos irmãos. Porque também existe algo interessante. Muitas vezes, né, falamos: Senhor, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Mas muitas vezes não aguentamos ficar de repente 2 horas com o nosso irmão ali do lado do nosso irmão. Agora imagine o que eu estou falando em relação de céu. Céu é eternidade. Céu é algo que vai durar, não tem tempo, não dá para expressar a quantidade de tempo. Já pensou ter que conviver com um pastor, né, que nem eu, durante 24 anos pela eternidade? É difícil. Imagine vocês 1000 anos de eternidade. A eternidade vai continuar sendo eternidade. Tira 1000 anos da eternidade, a eternidade continua sendo eternidade, independente da quantidade de tempo que a qual nós tirarmos. Eternidade sempre será eternidade. E Jesus recomenda, Jesus nos orienta a nós termos, né, esse contato mesmo de forma humana. Nós precisamos disso, porque um dia nós vamos viver eternamente, um próximo do outro, um do lado do outro. A palavra de Deus nos mostra isso, e a palavra de Deus nos recomenda, a palavra de Deus nos orienta a nós ceiarmos. Esse é um dos motivos que a maioria das igrejas evangélicas ou até mesmo católica usa a ceia. A ceia é para nós lembrarmos o sofrimento de Jesus ali na cruz. A ceia é o momento que a qual nós vamos parar para refletir, analisarmos nós mesmos, que nós o que nós estamos fazendo de errado. E antes mesmo de até mesmo tomarmos a ceia, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Um dos melhores momentos até para nós se acertarmos com Deus é o momento da ceia. É o momento que a qual Deus vem
falar conosco, que nós podemos falar com Deus. E Jesus nos orienta a ceiar. Jesus fala: se nós não comermos, se nós não bebermos, nós não temos aliança com Ele. Nós não temos aliança com nossos irmãos. 54, versículo 54, pastora. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Olha só como é que o negócio é interessante. A Bíblia diz, recomenda para nós ceiarmos. Nós comermos do pão que representa a carne de Jesus, beber do vinho que representa o sangue de Jesus. Eu já falei aqui para os irmãos que todos nós desejamos ir morar no céu. Mas para ir morar no céu, nós temos que ressuscitar. Mas para nós ressuscitarmos, primeiro nós temos que ceiar. Primeiro nós temos que ter essa comunhão. Primeiro nós temos que seguir todo esse critério que Jesus está passando aqui. Se nós não ceiarmos, nós não temos comunhão com Cristo. E se nós não temos comunhão com Cristo, nós não seremos ressuscitados. Para morar no céu, nós temos que ressuscitar. Jesus tem que vir nos ressuscitar. Ou então, nós teremos morte eterna, condenação eterna. A palavra de Deus nos mostra e nos orienta a necessidade que nós temos de ceiarmos. A necessidade que nós temos espiritual de ter comunhão para com os irmãos. É necessário nós ceiarmos. É necessário nós termos comunhão. É necessário nós comermos do pão que representa a carne de Jesus. É necessário nós bebermos do vinho que representa o sangue de Jesus. Mas de repente, alguém que está ao alcance da minha voz pode falar assim: mas pastor, olha só, a Bíblia fala que teve um homem, um malfeitor, que quando Jesus foi crucificado, ele naquele momento, ele falou para Jesus assim: ó, quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Um dos malfeitores falaram. E Jesus respondeu para ele assim: ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, aquele homem não foi batizado. Pastor, aquele homem não ceiou. E como é que Jesus falou que hoje mesmo ele estará com ele? Eu posso falar algo para você. A Bíblia diz que tem pessoas que será julgado de acordo com a sua consciência. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas pessoas que procuraram andar de forma correta. Pessoas que procuraram agir de forma correta. Foram pessoas que a qual, no dia do julgamento, Deus vai analisar. Porque tem pessoas que o mal, né, algo ruim já está dentro dele. E muitas vezes ele dá vazão àquele algo ruim que está dentro dele. Nós sabemos que o nosso corpo, a tendência, né, humanamente falando, é ser tendencioso para o mal. Mas a Bíblia diz que nós podemos resistir às maldades, às hostes malignas, que a qual muitas vezes nos cercam. E a Bíblia diz, dentro disso, que pessoas irão ser julgadas pela sua consciência. Deus, ele vai entender aquelas pessoas que não tiveram tempo, que não tiveram a oportunidade, até mesmo de se batizar ou até mesmo de tomar a ceia com ele. São pessoas que não tiveram. Mas as pessoas que tiveram oportunidade, o critério de julgamento será totalmente diferente. Pessoas que puderam estar ceiando, estar ali em comunhão, até mesmo com a igreja, até mesmo com o Senhor, e decidiram, pelo seu livre-arbítrio, não ter comunhão com o Senhor, não ter comunhão com seus irmãos. Eu comecei a analisar até mesmo pessoas que falam que são até mesmo desigrejadas. A Bíblia nos mostra, nos relata que isso não é bom. Porque para você ter comunhão, para você ceiar, você tem que estar na casa, você tem que estar num templo. E se a Bíblia fala, se você não tomou do vinho, se você não comeu do pão, que representa Cristo Jesus, a Bíblia diz que não ressuscitará naquele grande dia. Vocês têm que entender algo, eu tenho que entender algo.
que é necessário para mim. É necessário para a minha vida de forma vindoura. A minha vida, quando terminar de forma física aqui desse lado, irá começar do outro lado de forma espiritual. E para que ela comece de forma espiritual lá do outro lado, eu tenho que ter comido do pão, que representa a carne de Jesus. Amém. Tomado do vinho, que representa o sangue de Jesus. Para que ele venha me ressuscitar e para aquele grande dia eu entrar em glória com ele. Eu fico imaginando a nossa entrada, Jesus nos recebendo, falando assim: vinde bendito do meu Pai. Eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando. Irmão, eu sei que de repente foi uma palavra até dura, mas biblicamente muitas coisas que a qual nós pensamos e fazemos, isso não existe. Não existe crente desigrejado. Não existe crente que não tem comunhão com seus irmãos e comunhão com Deus. Não existe crente. Existem pessoas até que creem em Deus, mas não existe salvação através disso. Pastor, o senhor está querendo dizer que se eu não ceiar, eu vou para o inferno? Eu não estou querendo dizer nada. Quem está falando é a Bíblia. A Bíblia que está falando. Se eu não fizer isso, não tem como. Como é que eu vou ressuscitar naquele grande dia? Essa palavra eu queria deixar para os irmãos. Essa palavra eu quero que fique guardado na tábua do coração dos irmãos. E até mesmo para aqueles que a qual até mesmo não pensou nessa situação. Analise todo esse texto. Leia todo esse texto. Não leia só o texto, até mesmo que eu li, não, esses 3 versículos. Leia o capítulo todo. Leia tudo, que você vai entender. E Jesus foi questionado em relação a isso. E ele falou: eu sou o pão que alimenta, e o meu sangue é o que traz vida. Que nós viemos ter vida e viemos estar alimentados da palavra que é a Bíblia Sagrada. Hoje nós se alimentamos da palavra e tivemos vida, que é o sangue, que é a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa palavra eu queria deixar para os irmãos, para a meditação desta semana. Vou colocar um louvor, né? E os irmãos fiquem em espírito de oração. Amém? Amém. O Senhor te fez de aço, não leve em teus ombros, além do que te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O preço da tribulação não dá pra comparar com o preço da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Quem conhece a força e a fraqueza de um pecador, Calvário declarou. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua luz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. E as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O preço da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai ter.
segue a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia não calmou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, foi a declarou com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. A cruz é a resposta de liberdade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória é certa, Ele escreveu. Não despreze a sua cruz, não despreze a sua cruz. Jesus diria calcou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. Ao Calvário declarou Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia pra saber. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém? Vamos orarmos? Vamos. Oramos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, porque entendemos que não devemos desprezar a nossa cruz. Entendemos, Deus, que a cruz, que a qual nós levamos, é um passaporte para os céus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, que as suas chuvas de bênção sejam derramadas em cada lar que aqui, Pai, foi assistido essa live. Deus, que tu venha falar, Deus, tremendamente nessa semana com cada um. Deus, eu te peço uma semana de bênção, uma semana de vitória para o seu povo. Deus, manifeste o seu poder, manifeste a sua glória, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, continue nos guardando, nos protegendo e livrando de todo mal. Pai, que todo espírito de doença, toda doença caia por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai, que tu venha proteger o seu povo, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão. Amém? Dar uma palavrinha rapidinha, né? Que a gente está no mês de apoio, né? Das pessoas com depressão. Vamos orar pelos nossos irmãos, por aqueles que a gente até não conhece. Tirar 5 minutinhos do dia de vocês para poder estar orando por essas pessoas que estão tirando sua própria vida. Vamos usar alguma coisa amarela representando que a gente está apoiando eles. E a gente tem que orar, ajudar o nosso próximo. Eu peço a ajuda de vocês, só 5 minutinhos para estar orando por eles. Amém? Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse culto. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém? Até quarta, 7h30.